Então, muito boa noite a todos vocês que estão ao vivo para mais uma aula aqui nossa de revisão, rumo à aprovação na primeira fase do exame da UAB. Boa tarde, bom dia, boa madrugada para vocês que estão assistindo este vídeo gravado no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós temos aí uma das revisões mais importantes, então eu vou tentar não correr muito, se precisar aqui a gente divide essa aula em dois momentos, tá? Para que a gente consiga manter lá 50 e 60 minutos de aula, porque nós vamos falar sobre honorários advocatícios. E esse tema é tão importante, que é honorários advocatícios, porque a gente tem que saber isso. É como a gente vai ganhar dinheiro na vida como advogados. Então, se é uma coisa que a gente vai utilizar na prática, efetivamente que a FGV vai cobrar isso de uma forma muito mais efetiva na sua prova. Então, o ideal é que você tenha papel e tenha caneta aí na sua mão ou ao seu lado, porque eu vou falar alguns artigos importantes, eu vou falar algumas coisas importantes que você precisa anotar. E lembre-se, essa aula vai sempre estar disponível aqui, então procure assistir, repetir ela mais vezes, porque esse tema é, sem dúvida, um dos mais cobrados dentro de ética profissional. E para o pessoal que está ao vivo, vocês já sabem, eu preciso muito, gente, da interação de vocês. Senão, eu vou achar que vocês estão achando a aula muito ruim e que vocês não querem mais que eu continue fazendo as revisões. Tomara que vocês não achem isso. Tudo bem? Fechado? Então manda um ok aqui, todo mundo que está aí no online, ao vivo, para que eu possa começar efetivamente a nossa aula de hoje. Gente, sem mais enrolação, tá? Você vai pegar o seu caderno aí e a primeira coisa que você vai escrever, eu vou pegar o meu quadro branco aqui, e a primeira coisa que você vai escrever são os tipos de honorário que a gente tem, tá? Então, tá todo mundo vendo aí o meu quadro branco? Acho que não. Então, vocês estão vendo meu quadro branco aí, pessoal? Confirmem para mim. Sim, perfeito. Então, o que é a primeira coisa que nós temos que saber? Que existem 4 tipos de honorários, tá? Ou 4 espécies, ou 4 naturezas de honorários. Você tem que saber as 4. Professor, mas me falaram que é só 3. Não, pessoal, não é 3, tá? Nós tivemos uma alteração no Estatuto da OAB, salvo engano, em 2018 ou 2019. Isso já foi cobrado no seu exame de ordem. Então, não são 3. Nós temos 4 espécies. Então, você vai anotar elas aí. A primeira espécie que nós temos são os honorários contratuais. Contratuais. Ou convencionais. Pessoal, simples. Definição de honorários contratuais ou convencionais. São aqueles honorários que você vai combinar com o seu cliente. Então, o que você tem que ter anotado aí? Que é os honorários contratuais ou convencionais são aqueles que são pactuados com o seu cliente. São aqueles honorários que o cliente chega no seu escritório, vai chegar quando vocês virarem advogados, e você vai falar: olha, para eu entrar com essa ação para o senhor, eu vou cobrar 10 mil reais. Ó, gente, que delícia. E o cliente vai falar assim: doutor, posso fazer Pix? Você aceita Pix? Aí você vai falar assim: posso, o meu Pix é aqui, ó. Ele te passa 10 mil reais, tá pago. Pessoal, esses honorários são os honorários contratuais, ou então chamados de honorários convencionais. Tudo bem? Então, esse aí é o primeiro tipo de honorário que nós vamos anotar no caderno. Segundo tipo de honorários que nós vamos anotar no caderno, pessoal, são os honorários sucumbenciais. Sucumbenciais, tá? O que são os honorários sucumbenciais, professor? Gente, simples. Anota aí. Honorários sucumbenciais são aqueles honorários pagos ao advogado. Lembra disso, toma cuidado, tá? São aqueles honorários pagos ao advogado pela parte sucumbente na ação. Então, os honorários sucumbenciais são pagos pela parte sucumbente na ação ao advogado. Gente, ó, honorários contratuais, honorários sucumbenciais, tudo isso, gente, é do advogado, tá? Então, o cliente não pode achar ruim de você ganhar honorário sucumbencial, porque sucumbencial é do advogado. Segundo tipo de honorário, então, honorário sucumbencial. Terceiro tipo de honorário que você vai anotar aí, gente, honorários arbitrados judicialmente.
Honorários arbitrados judicialmente. Professor, e o que são esses honorários arbitrados judicialmente? Pessoal, os honorários arbitrados judicialmente, eles vão incidir em duas situações, tá? Para ficar mais fácil. Por que eles se chamam honorários arbitrados? Eles se chamam, né, honorários arbitrados judicialmente. Porque quem vai arbitrar o valor dos honorários, tá, vai ser o juiz. Então, por isso que tem esse nome, arbitrados judicialmente. Agora, você vai notar que os honorários arbitrados judicialmente, eles vêm em duas situações. Primeira situação, quando não houve combinação dos honorários contratuais. Então, quando não houve combinação dos honorários contratuais. Professor, mas como assim? Tem advogado que não combina os honorários contratuais? Às vezes tem, gente. Vamos pensar aqui, ó. Vou pegar aqui a Maria Gabriela. A gente conversa bastante lá. A Maria Gabriela vira e fala assim: nossa, Renato, ó, eu tenho aqui uma empresa, eu saio da empresa, a empresa não quis me pagar, entra com um processo aí, depois a gente resolve. Às vezes a gente é amigo, eu entro com o processo para Maria Gabriela, não falo nada. E aí, gente, chega a hora da Maria Gabriela me pagar. E eu falo assim: Maria Gabriela, meu serviço ficou 10 mil reais. Aí ela fala: uai, Renato, mas 10 mil reais eu não tenho como te pagar. Aí eu achei que era de graça. Eu falei: não, não é de graça, não. Então nós deixamos de combinar, seja de forma verbal ou de forma escrita, um valor de honorários. E aí, nessa situação, tá, eu vou ter que entrar com uma ação judicial contra a Maria Gabriela para que o juiz arbitre o valor que a Maria Gabriela tem que me pagar, tá? Então, a primeira hipótese que nós temos de honorários arbitrados judicialmente é quando não há uma combinação. E aqui, gente, eu vou até pôr um asterisco aqui, ó, no quando não há combinação, porque pode acontecer o seguinte, isso pode acontecer, tá? Imagina que você não fez, e nós vamos ver isso mais para frente, tá? Que você não fez contrato de honorários escrito. Você quis fazer contrato de honorário verbal. Professor, algum problema? Não. A gente vai ver que na prática tem vários problemas. Mas para a prova da OAB, o contrato de honorário pode ser verbal ou pode ser escrito. E, gente, como você fez verbal, está dando divergência sobre o valor dos honorários. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte, gente. De novo, vou pegar o exemplo da Maria Gabriela aqui. Eu estou dizendo que eu cobrei da Maria Gabriela 10 mil reais, 10K, e a Maria Gabriela está dizendo que, na verdade, eu cobrei R$1.000. Então, ficou nessa dúvida. 10 mil reais da Maria Gabriela, eu cobrei da Maria Gabriela, e ela está falando que cobrou R$1.000. Pessoal, olha a divergência. Quando nós temos divergência, quem vai resolver isso? O juiz. Cuidado que essa divergência que eu estou falando para vocês está entre advogado e cliente. Não é uma divergência entre advogados, que aí vai para tribunal de ética, é outra história que nós vamos ver em outra aula. Aqui eu estou falando de divergência entre o valor dos honorários contratuais. Se der divergência, a gente entra com uma ação. E essa ação o juiz vai arbitrar os honorários e por isso eles vão ser os honorários arbitrados judicialmente. Todo mundo entendeu essa primeira situação? Todo mundo que está no chat aqui, põe para mim, ok, entendi, para que eu possa passar para a segunda situação envolvendo os honorários arbitrados judicialmente. Fechou, beleza. Gente, segunda hipótese que nós teremos honorários arbitrados judicialmente. Olha só o que a lei fala. Ó. Quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local. Tá? Pessoal, assistência judiciária gratuita. Quando vocês virarem advogados, vai ser oferecido a vocês pela OAB, tá? Essa assistência judiciária gratuita. O que é essa assistência judiciária gratuita? A maioria das cidades no Brasil, a maioria, não sei, eu estou chutando aqui, tá, gente? Vou até tirar esse comentário. Mas algumas cidades no Brasil não têm defensoria pública. Algumas cidades no Brasil não têm defensoria pública. E mesmo as que têm defensoria pública, gente, é tanta pessoa querendo entrar com a ação que a defensoria pública não dá conta. E aí, o Estado vai lá e faz uma parceria com a OAB. Estado e OAB. Eles vão fazer uma parceria e quando não existe defensoria ou quando a defensoria não aguenta mais processos, esses processos vão para a OAB e a OAB distribui para os advogados que fazem assistência judiciária gratuita. Tá bom? Então, quanto que essa pessoa vai pagar para você, pessoal? Nada. Quem vai te pagar vai ser o Estado. E quem vai arbitrar o valor que o Estado vai te pagar, pessoal, vai ser o juiz.
Então, por isso que nós temos honorários arbitrados judicialmente. Então, ó, de novo, duas hipóteses do arbitrado judicialmente. A primeira, quando não houver combinação dos honorários contratuais. E a segunda, quando você fizer parte da assistência judiciária gratuita e o Estado vai te pagar esses honorários e o juiz é quem vai arbitrar. Tudo bem? Perfeito. Então, temos aí as 3 situações. Está faltando o 4º tipo de honorário que você vai anotar aí, gente. 4º tipo de honorário, tá? 4º tipo de honorário, gente, são os honorários assistenciais. Honorários assistenciais. Ah, professor, já sei. São esses honorários aí que você acabou de falar, que ganha quem participa da assistência judiciária gratuita. Olha o nome, professor. Assistência judiciária gratuita, honorários assistenciais. Gabaritei, né, professor? Gente, hashtag só que não. Toma muito cuidado com isso, tá, pessoal? Por mais que existe esse nome, que eu não gosto muito desse nome, mas tá lá no Estatuto da OAB, mais especificamente no artigo 22, parágrafo 6º do Estatuto da OAB, honorários assistenciais não, gente, quiser anotar isso, não estão ligados com assistência judiciária gratuita. Pessoal, honorários assistenciais não estão ligados com assistência judiciária gratuita. Eles estão ligados, gente, com ação coletiva. Ação coletiva. E, ó, esse aí eu queria que vocês anotassem aí, tá? Artigo 22, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. Artigo 22, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. E esse eu faço questão de ler com vocês. Deixa eu até pôr na tela aqui. Ó, olha lá, gente. Pego aqui para eu escrever. Olha lá. O disposto nesse artigo, então, 22, parágrafo 6º, aplica-se aos honorários assistenciais compreendidos, então, qual é a definição dele? Como os fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe. Se você quiser escrever, não sabe o que é entidade de classe, é sindicato, tá? Sindicato em substituição processual, sem prejuízo dos honorários convencionais, tá? Então, olha aí, pessoal, o que vem a ser os honorários assistenciais? São aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe em substituição processual. Tudo bem? Então, para que nós tenhamos, gente, honorários assistenciais, qual que é a condição? Simples, que se exista ação coletiva. Pessoal, põe isso na sua cabeça. Não existe honorário assistencial sem ser por meio de ação coletiva, tá bom? Então, quando o sindicato, olha só, quando o sindicato entra com uma ação coletiva contra a empresa, em nome de vários funcionários daquela empresa, o advogado do sindicato vai receber honorários assistenciais, tá? De quem? Quando a pessoa perdeu, da empresa que perdeu a ação, tá? Então, gente, honorários assistenciais, ele é como se fosse um honorário sucumbencial, só que nas ações coletivas. Então, para que se existam honorários assistenciais, pelo amor de Deus, anote isso, precisa ter ação coletiva. Sem ação coletiva, não existe honorários assistenciais. Ficou claro isso? Pessoal, alguma dúvida sobre os nossos 4 tipos de honorários? Todo mundo anotou isso daí aí? Se anotou, eu estou feliz. Escreve aí para mim então no chat, não tenho dúvidas, professor, não tenho dúvidas, para que a gente possa continuar. A Maria Gabriela perguntou, mas aí só recebe o assistencial. Na verdade, ele pode combinar, tá? O advogado do sindicato, Maria Gabriela, ele pode combinar o seguinte: olha, eu vou entrar com essa ação para você. Isso, tá, perfeito. É isso que é. Recebe o assistencial e não recebe o sucumbencial. Nas ações coletivas, o honorário sucumbencial tem o nome de assistencial. Aí ele vai receber o contratual, que às vezes o pessoal do sindicato vai pagar ele, e vai receber o assistencial, que não existe o sucumbencial. Perfeito, você entendeu muito bem, Maria Gabriela. Então, ok, vimos esses 4 tipos de honorários, tá? E agora eu preciso colocar algumas considerações deles para vocês, tá?
Primeiras considerações que eu vou fazer, gente, é sobre os honorários arbitrados judicialmente, tá bom? Então, o que eu vou falar agora vale para os honorários arbitrados judicialmente. O que você tem que saber dos honorários arbitrados judicialmente? Muito importante isso aqui, tá, pessoal? Sempre que o juiz arbitrar honorários, ele precisa observar a tabela da OAB. Então, anota isso daí. Tabela da OAB. Essa vai ser a regra, tá? Sempre que o juiz for arbitrar honorários judicialmente, ele precisa observar a tabela da OAB. Então, vamos lá, vamos voltar ao caso que nós falamos aqui entre a discussão Renato e Maria Gabriela. A discussão era 10 mil e R$ 1.000. Pessoal, se o juiz olhar lá na tabela da OAB e o valor mínimo dessa ação for R$ 4.000, tá? Então, o valor mínimo da ação é R$ 4.000. Ação de obrigação de fazer, por exemplo, R$ 4.000. Pessoal, o juiz pode condenar a Maria Gabriela a pagar somente 1.000? Não. É do valor menor que existe na tabela da OAB até o quanto o Renato está falando, que é 10 mil. Ficou claro? Então, o juiz precisa observar a tabela da OAB. Isso tem que ficar claro na cabeça de todos vocês. E eu vou só incrementar um pouquinho essa discussão. Quando caiu na OAB, para que fique mais simples isso, quando caiu na OAB, gente, bastava você saber que quando o juiz arbitra honorários, tá, ele tem que observar a tabela da OAB. Quando caiu na OAB, só perguntou isso, tá? Quando o juiz arbitra os honorários, tá? Honorários arbitrados judicialmente, ele precisa observar o valor mínimo da tabela da OAB. Foi assim que caiu na prova. Antes de eu piorar, a Sheila perguntou assim, professor, explica de novo. Explico, gente. Vamos voltar um pouquinho mais. O que é essa tabela da OAB? Tá? Para quem não conhece, pessoal, se você entrar lá no site da OAB, você vai entrar lá em serviços, e lá em serviços você vai procurar uma tabela que se chama tabela de honorários da OAB. Tá? Tabela de honorários da OAB. Essa tabela de honorários da OAB, pessoal, nada mais é, tá? Se você quiser fazer essa experiência, não agora, mas quando acabar a aula, coloca no Google, tabela de honorários OAB São Paulo, que ela é de cada seccional, tá? Essa tabela, pessoal, nada mais é do que uma tabela que vai vir vários valores de ação. Então lá está escrito assim, por exemplo, reclamação trabalhista, mínimo R$ 2.477. Ajuizamento de divórcio, tantos reais se for, R$ 3.480 se for consensual, 5.000 e tantos reais se for litigioso. E aí ele vem várias ações colocando um valor mínimo que deve ser cobrado pelo advogado. Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo entendeu, então, que existe uma tabela da OAB que coloca um valor mínimo que os advogados têm que cobrar da ação. Isso aí fica claro. Fechou. Aí, gente, o que eu estou explicando para vocês. Imagina que o Renato, voltando àquela situação, Renato e Maria Gabriela, eles têm uma discussão. O Renato está falando que que ele cobrou da Maria Gabriela R$ 10.000 e a Maria Gabriela está dizendo não, que o Renato cobrou R$ 1.000 para fazer a ação. Chegou na hora do juiz dar a sentença. Pessoal, quando o juiz olhou a tabela da OAB, ele viu que aquela ação que o Renato tinha feito para Maria Gabriela na tabela da OAB tinha o valor mínimo de R$ 4.000. Estão compreendendo agora? Então, na tabela da OAB está dizendo assim, ó, a ação que o Renato fez para a Maria Gabriela, o mínimo tinha que ser cobrado R$ 4.000. Pessoal, então o juiz não pode, lá na sentença, quando ele for arbitrar os honorários dele judicialmente, para que a Maria Gabriela pague o Renato, condenar a Maria Gabriela em um valor inferior a R$ 4.000. Por que não, professor? Mas e se eles combinaram R$ 1.000? Pessoal, não pode. Por que não pode? Porque existe a tabela da OAB. Então, o que eu quero pôr na sua cabeça? E escreve aí no papel se você está com dificuldade de entender isso. Toda vez que o juiz arbitra os honorários, ele precisa arbitrar em um valor, no mínimo, na tabela da OAB. Agora melhorou? Patrícia, Sheila, ficou claro?
Beleza, entendi. Show de bola. Ok. Aí, o que eu quero complicar aqui, pessoal? Olha só. Acontece que, na verdade, verdadeira, existem duas tabelas de honorários. Existem duas tabelas de honorários. Ai, meu Deus, professor. Duas tabelas? Duas. Isso pode cair na sua prova também, tá? Pessoal, existe uma tabela, que é a tabela da OAB, que é a que eu acabei de falar para vocês. Só que existe uma outra tabela de honorários, pessoal, que é a praticada na assistência judiciária gratuita. Então, quando você for fazer assistência judiciária gratuita, não pense que o governo, o estado de São Paulo, ou do Ceará, ou da Bahia, que for, porque a parceria é com o governo do estado, tá? Não pense que o governo do estado vai te pagar o mesmo valor que a OAB coloca como mínimo. Não, gente. É bem inferior. Então, a gente tem que ficar atento, porque se for assistência, você vai receber pela tabela da assistência. Já se for um caso particular, que é igual o Renato e a Maria Gabriela que eu estava conversando, você vai receber pela tabela da OAB. Tudo bem? Então, ó, existem duas tabelas, a tabela da assistência e a tabela da OAB. E sempre que o juiz for observar isso daqui, tá? Ele tem que olhar em do que se trata. Se for privado, tabela da OAB. Se for assistência, ele vai olhar a tabela da assistência. Fechou? Beleza. Agora, pessoal, a minha pergunta é a seguinte. Imagina que nós temos um processo lá atuando pela assistência judiciária gratuita. O juiz condenou lá, deu honorários arbitrados judicialmente, mandou o Estado te pagar R$1.000 lá pela ação. O juiz honorários arbitrados judicialmente. A minha pergunta é, os honorários arbitrados judicialmente, eles são cumuláveis com os honorários sucumbenciais? E aí? Entenderam a minha pergunta? Minha pergunta é simples. Honorários arbitrados judicialmente são cumuláveis com os honorários sucumbenciais? Pessoal do chat, e aí? Me fala. São cumuláveis? São? O que vocês acham? Se você estiver no YouTube, ó, manda para mim também. Eu quero saber se você entende dessa matéria. Eu quero saber se o honorário arbitrado judicialmente é cumulável com o sucumbencial. O pessoal colocou aqui no chat, acho que não. Não, acho que não. Galera, sim, são cumuláveis, tá? Pessoal, honorários arbitrados judicialmente são cumuláveis com os honorários sucumbenciais. Uai, professor, mas por que são cumuláveis? Gente, porque olha só, volta um pouquinho aqui, ó. Os honorários arbitrados judicialmente, eles nada mais são do que os honorários contratuais. Ele só não pode ter os honorários contratuais, gente, porque não tem um contrato. É o juiz que vai decidir o valor. Mas quem está pagando os honorários contratuais, gente, ou é o seu cliente ou é o Estado. E se você ainda ganhou a ação para o seu cliente, você tem direito de receber os honorários sucumbenciais, que não vai ser pago pelo seu cliente ou pelo Estado, vai ser pago pela outra parte que perdeu a ação. Ficou claro isso, gente? Então, honorários arbitrados judicialmente, cuidado com isso, tá, gente? São plenamente cumuláveis com honorários sucumbenciais. Todo mundo anotou isso? Faz um post-it quem gosta de post-it, porque se você errou, é para errar aqui e nunca mais na sua vida errar isso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, depois de honorários arbitrados judicialmente, eu quero falar algumas coisas sobre honorários sucumbenciais. E aí eu preciso da sua ajuda aqui também, gente. Honorários sucumbenciais. Professor, e se a outra parte tiver justiça gratuita? Pessoal, se tiver justiça gratuita, aí não paga, tá? Infelizmente. Se tem justiça gratuita, não paga honorários sucumbenciais. Ótima pergunta, viu, Kelly? Gente, primeira coisa que eu quero falar de honorários sucumbenciais. Percentual, tá? Qual que é o percentual dos honorários sucumbenciais? E aqui nós temos uma divisão. Se for processo comum, cível, né? Comum cível, ou se for trabalhista. Comum cível ou trabalhista. Pessoal,
Processo comum civil. Qual que é o percentual mínimo e máximo de honorários? Kelly, depois dá um ok se eu respondi essa pergunta. E vocês já vão me ajudar aqui no chat. Pessoal, processo comum, qual que é o mínimo e máximo de honorários? Vamos lá. Professor, mas eu tenho medo de errar. Gente, agora que é para errar. E é para isso que eu gosto das aulas online e ao vivo. Por isso que eu peço para você que assiste a aula no YouTube, tenta lá, 7 horas, participar do nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Aqui, ó, você responde ao vivo, dá aquela aflição, mas você nunca mais esquece. Agora você fica de boa aí no YouTube, às vezes você não se concentra tanto. Ah lá, gente, ó, show de bola, todo mundo acertou aqui no chat. Pessoal, então, se for lá a previsão do CPC, tá? Processo comum, de 10 a 20% de honorários sucumbenciais. Professor, 10 a 20% do quê? Depende, tá, gente? Ou do valor da causa, ou então do valor que o juiz condenou a pessoa a pagar. Então, 10 a 20%. E processo do trabalho, professor? Gente, nos processos trabalhistas o valor é menor, tá? Aí, Patrícia, perfeito. De 5 a 15. Maria Gabriela também, top de linha. De 5 a 15%. Então, essa é a primeira coisa que você tem que anotar aí. Honorário sucumbencial, tá? De 10 a 20 e de 5 a 15. Segunda coisa que eu quero que você anota aí, gente, é o artigo 23, você vai ler lá, tá? Artigo 23 do Código de Ética. Artigo 23 do Código de Ética. O que o artigo 23 fala? Pessoal, ele vai autorizar o advogado a executar a parte da sentença referente aos honorários sucumbenciais. Como assim, professor? Já explico para vocês, gente. Imagina a seguinte situação. Vou pegar com um exemplo que vai ficar mais fácil para entrar na sua cabeça. Imagina que eu tenho uma ação aqui, ó, do seu João, tá? Contra o Mané. Tadinha, Jéssica, vou ter que sair, meu bebê tá nos 220. Jéssica, fica tranquila que a aula tá sendo gravada, tá? Então, amanhã cedo já tá lá no YouTube e você pode assistir no seu tempo. Então, ó, o João e o Mané. Tem essa ação aqui. Pessoal, aí o Renato é advogado do João. O Mané, pessoal, foi condenado a pagar para o João 10 mil reais. Então, vamos por 50 mil, para ficar bom. 50 mil reais. Era uma dívida lá, foi condenado a pagar 50 mil reais. E aí, gente, o Renato vai receber, né? O juiz, além de condenar o Mané a pagar ao João 50 mil reais, ele condenou também para que o Mané pagasse o Renato mais 10% de honorários sucumbenciais. Então, olha lá, a sentença falou assim: condeno o Mané a pagar ao João 50 mil reais. E, além disso, ele vai pagar mais 10% de honorário sucumbencial para o Renato. Essa aqui é a sentença. Só que aí, gente, o Mané é muito esperto. O Mané foi lá no João e começou a chavecar o João. Falar, nossa, João, não tem dinheiro, cara, eu não consigo pagar isso. Minha família tá morrendo, minha esposa tá com câncer e não sei o quê. E alugou ali na cabeça do João. Alugou tanto na cabeça do João, gente, que o João virou e falou assim, quer saber? Eu não vou cobrar essa dívida. Eu não quero receber os 50 mil reais. E vira para o doutor Renato e fala assim, ó, doutor Renato, eu não quero que você execute o Mané. Você não vai executar o Mané. Eu tenho a sentença, mas você vai deixar esse processo acabar. Eu não quero que você execute os 50 mil reais do Mané. Tudo bem? Pessoal, tudo bem eu fazer isso como advogado? Se eu não tenho percentual de honorários nesses 50 mil, tudo bem. Mas esses 10% aqui, gente, é do Renato ou é do João? Esses 10% é do Renato. Então, quer dizer que, independente do que o João decidir, sobre esses 10%, eu posso executar de forma individual. E aí não tem choro nem vela do João, pessoal. Eu vou chegar e vou falar, senhor Mané, o João perdoou a dívida dele, mas os 10% sobre os 50 mil de honorários sucumbenciais, você vai ter que me pagar. Entendido? Tudo bem isso aqui, gente? Então, quem quiser anotar o que é o resumo do que eu falei aqui agora.
que o advogado tem autonomia, para executar a parte da sentença que condenou nos honorários sucumbenciais. Lembra sempre disso, gente. Se você lembrar que o honorário sucumbencial é do advogado, vai ficar muito, muito, muito mais clara as situações na sua cabeça. Tudo bem? Muito, muito, muito mais claro. Deixa eu ver o que mais tem aqui para falar para vocês. Tá, beleza. Deixa eu apagar aqui. Fechou. Agora, pessoal, nós vamos falar algumas coisas sobre os honorários contratuais, tá? Então, algumas coisas sobre os honorários contratuais. Primeira coisa, sobre os honorários contratuais. Como que funciona o parcelamento? Gente, a regra é a seguinte: se não houve combinação, tá? Então, se não houve combinação de como que vai ser o parcelamento dos honorários contratuais, eles serão pagos em 3 parcelas, gente. Nota isso. Se não houve combinação, os honorários contratuais serão pagos em 3 parcelas. Uma no começo do serviço, tá? Então, uma entrada de 1/3. Outra pagamento de 1/3 até a decisão de primeira instância, então até a sentença, tá? E a última de 1/3 até o final do processo. Ficou claro? Fechou? 1/3, 1/3, 1/3. Tá? Então, gente, ó, eu posso, pelo amor de Deus, cuidado que você pergunta, eu posso lá no meu contrato de honorários colocar que o pagamento é à vista no Pix? Posso, gente. Eu posso pactuar o pagamento de honorário da forma como que eu quiser. Só que se eu não pactuei, pelo amor de Deus, se não tem no contrato, aí eu não posso cobrar o honorário tudo antes de entrar com o processo. Porque se você não pactuou, você vai ter que dividir os seus honorários em 3 parcelas. 1, 2, 3. Claro isso, né? Muito tranquilo. Fechou. Outra coisa importantíssima, agora eu colocaria asterisco, tá? Anota aí que é o artigo 22, parágrafo 4º, mais o artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética. Código de Ética e Disciplina. Esse aqui é do Estatuto da OAB. E o tema é dedução de honorários. Dedução de honorários. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha só. Imagina essa situação aqui, ó. Você aceitou dividir os honorários em 3 parcelas. O cliente, pessoal, teria que te pagar R$6.000, tá? E aí ele começou o processo, ele te pagou R$2.000. Depois, pessoal, antes da sentença, ou na sentença, né, porque é até a sentença, ele te pagou mais R$2.000. E tá faltando aqui 2. Beleza? Presta atenção nisso. Tá faltando aqui esses R$2.000. E aí, gente, o juiz, lá no processo, pegou e agora chegou na fase de execução. Então, chegou na fase do seu cliente receber o seu dinheiro. O cliente recebeu o dinheiro dele. E aí, gente, o seu cliente, o juiz mandou liberar para ele um valor de R$20.000. Então, o seu cliente tem R$20.000 para receber nesse processo. Tem que ser nesse processo, tá? O que você vai fazer, pessoal? Para que você consiga dedução desse valor que você tem que receber dos R$20.000, você precisa de 2 requisitos. Então, ó, o que nós estamos estudando agora? Requisitos para que você consiga deduzir os seus honorários contratuais do crédito do seu cliente. Então, de novo, requisitos para que você consiga deduzir do crédito do seu cliente, que ele está recebendo no processo,
o valor que o cliente, o seu cliente, está te devendo de honorários contratuais. Então, duas coisas, pessoal. Anotem aí. Primeira coisa, gente, você precisa, tá, de previsão contratual dessa dedução. E, ó, qualquer contrato que você pegar no Google, gente, qualquer contrato de honorários que você pegar no Google, vai existir essa previsão, tá? Qual previsão? De ser possível descontar o crédito, os honorários contratuais do crédito que o cliente vai receber no processo. Então, precisa de ter contrato escrito com previsão da dedução. Então, requisito 1, você vai escrever: ter contrato escrito com previsão da dedução. E o requisito número 2, gente, o que você vai escrever aqui? Juntar esse contrato nos autos. Juntar esse contrato nos autos. Então, o que você vai fazer? Antes do juiz expedir a guia dos 20 mil reais, você vai falar o seguinte: juiz, meu cliente vai receber 20 mil reais nesse processo, só que ele está me devendo 2. Está aqui o contrato, olha aqui, está aqui o contrato dizendo que eu posso fazer essa dedução e eu estou juntando o contrato aqui para o senhor. Pergunto para vocês, gente, olha só, olha a minha pergunta aqui importante. O juiz pode se recusar a fazer essa dedução? Então, você obedeceu os requisitos. Você tem o contrato prevendo a dedução e você juntou esse contrato no processo. O juiz pode se recusar, gente? Aê, pessoal, evidentemente que não, tá? O juiz não pode se recusar. Se você cumpriu com os 2 requisitos, o juiz é obrigado a fazer essa dedução, tá? O juiz é obrigado. Ok, pessoal? Tranquilo? Fechado, então. Vamos continuar. Ó, o que nós vamos falar agora? Outra coisa importantíssima, tá? Nós vamos falar sobre o contrato de honorários. Então, você vai anotar aí. Contrato de honorários. Contrato de honorários. O que nós vamos falar sobre o contrato de honorários, pessoal? Primeira coisa, primeira característica dele. Não exige forma específica. Pessoal, se ele não exige forma específica, presta atenção nisso. Quer dizer que ele pode ser escrito ou verbal. Então, o contrato de honorários, pessoal, não exige forma específica. Quer dizer que ele pode ser escrito ou verbal. A segunda característica, eu quero que você ponha um asterisco muito grande, pessoal, nisso aqui. Segunda característica do contrato de honorários, que tem que estar claro na sua cabeça, é que o contrato de honorários, gente, é título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. E anota isso, mesmo sem a assinatura de 2 testemunhas. Meus queridos OABeiros do meu coração, promete que não esquece isso, gente. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, pessoal, mesmo sem a assinatura de 2 testemunhas. Então, por mais que você vai pegar um monte de modelo da internet que está falando lá ao final do contrato de honorários que assinam as partes e 2 testemunhas. Só que, gente, não precisa disso. Você pode entrar com uma ação de execução se o seu cliente não pagou os seus honorários, mesmo que no contrato não tenha assinatura de 2 testemunhas. Vocês prometem que não vou esquecer isso, gente? Escreve promete para mim aí. Escreve promete. Vocês que estão aqui no chat agora, escreve promete aí. Escreve promete. O resto da vida isso é muito importante, gente. E você que está no YouTube, comenta aqui para mim. Escreve promete. Escreve promete, porque aí senão vai esquecer. Prometeu, promessa é dívida. Exato, perfeito. Gostei também. O raciocínio do seu Maria Gabriela está perfeito, tá? Show, gente. Amo vocês. É isso aí. Promessa é dívida. Não, vocês não podem esquecer, tá? E aí,
Então, sobre o contrato de honorários, o mais importante era essa situação, tá? Sobre aí o título executivo. E eu quero só colocar uma observação aqui, ó, no contrato de honorários, que já caiu na OAB, essa porcaria, que é a seguinte, tá? O que é essa porcaria? Contratação de profissionais auxiliares. Então, põe aí, ó, observação. Contratação de profissionais auxiliares. Professor, como assim contratações de profissionais auxiliares? Gente, imagina só que você, aqui no meu escritório, por exemplo, eu não faço a parte de cálculo, não faço a parte de cálculo trabalhista. Eu indico o meu cliente contratar um contador e eu tenho um contador específico que trabalha. Então, esse contador é um profissional auxiliar, tá? Gente, como é que funciona? Eu posso colocar no meu contrato de honorários, tá? Eu posso colocar no meu contrato de honorários sobre esse profissional auxiliar? Posso. Então, presta atenção, eu posso colocar no meu contrato de honorários sobre esse profissional auxiliar. O que eu posso colocar nesse contrato, gente? Eu posso pôr, por exemplo, que eu vou adiantar essas despesas e depois o cliente vai pagar. Pode fazer isso, professor? Pode, sem problema nenhum. Ou você pode colocar especificamente lá no contrato que quem vai pagar o profissional auxiliar é o cliente e o valor é tal. Ok. Agora, o que caiu na prova da OAB? E se não tiver previsão no contrato? Se não tiver previsão no contrato, tá? Se não tiver previsão no contrato, pelo amor de Deus, anota isso, é o cliente que vai pagar o profissional auxiliar. Tá? É o cliente que vai pagar o profissional auxiliar. E essa mesma regra, gente, vai valer para as custas e emolumentos. Custas e emolumentos. Custas e emolumentos. Então, em regra, gente, você pode colocar no seu contrato que você vai adiantar todas as custas processuais e depois o cliente vai te ressarcir isso? Pode, sem problema nenhum. Agora, se não tiver nada no contrato, pelo amor de Deus, quem vai pagar custas é o cliente, tá? É óbvio, gente, que o Estatuto da OAB, o Código de Ética, não ia colocar essa responsabilidade para os advogados, tá? Não ia fazer isso. Ok, contrato de honorários, tudo bem. Matamos aqui outro tema que eu queria trazer para vocês. Agora, olha só o que eu queria falar. Como que você vai cobrar os seus honorários? Então, asterisco. Cara, eu aposto muito nisso aqui na próxima prova. Muito, muito, gente. Aposto muito, muito nisso aqui na próxima prova. Então, você vai anotar aí, cobrança de honorários. Cobrança de honorários. E você vai fazer uma tabelinha, gente. Ó, pelo amor de Deus, essa tabelinha dá certo. A outra não, gente. A outra tabelinha não dá certo, tá? Essa aqui dá, a outra não. Não inventa moda. Só essa tabelinha aqui que dá certo. Aqui você vai escrever assim, ó, não pode. E aqui você vai escrever pode. E aí você, tá, esqueci de escrever os artigos, né, pessoal? Ó, anota aí porque você tem asterisco e se eu tô apostando nisso para sua prova, você tem que saber, tá? Os artigos são os 52 e os 53 do Código de Ética. 52 e 53 do Código de Ética. Eles vão falar como que a gente pode cobrar os honorários. Então vamos lá. Na verdade vai começar, tá, com não pode. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 52, tá? E aí eu vou completando a tabela. Se você está com o seu VAD aí do seu lado, abre aí o artigo 52 do Código de Ética. Ele fala o seguinte: o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja da sociedade, primeira coisa, não autoriza o saque de duplicatas. Então, o que você vai pôr aqui? Não pode saque de duplicatas. Saque de duplicatas. Então, primeira coisa, não pode saque de duplicatas. Ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil. Então, não pode, gente, nenhum título, saque, né, de título de crédito de natureza mercantil. Vou dar exemplo aqui para vocês. Debenture, tá, gente? Debenture.
Outro título de crédito de natureza mercantil, gente. Letra de câmbio. Nem usa isso mais, professor. Não usa mais. Vai saber. Professor, você acha que isso pode cair na prova? Gente, eu acho assim, ó, se cair na prova, vai cair duplicata, porque é o que está escrito especificamente aqui no Código de Ética. O resto, às vezes, você teria que ter um conhecimento maior de direito empresarial, de título de crédito, que é uma matéria que os alunos odeiam. Então, eu não sei se a OAB cobraria isso dentro de ética. Mas aqui, o que você está obrigado a guardar, gente, não pode saque de duplicata, tá? E eu dei 2 exemplos, outros de letras de câmbio, outros títulos de crédito de natureza mercantil que não podem ser feitos. Então, não pode saque de duplicatas ou outro título de crédito de natureza mercantil. Tudo bem? Fechou. Aí ele continua. Podendo apenas ser emitida fatura. Então, pode escrever fatura. Só que você vai pôr um asterisco aí na fatura. Fatura. Por que você vai pôr um asterisco na fatura, gente? Porque está escrito o seguinte, pode ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender. Então, fatura, o que você vai escrever? Quando o cliente pretender. Vamos recapitular. Não pode saque de duplicata ou outro título de crédito de natureza mercantil. Pode fatura. Ok? Beleza. E aí, ele vem e fala o seguinte, porém, não poderá ser levado a protesto. Então, o que nós vamos anotar aqui no não pode? Protestar, fatura. Professor, mas como que eu vou receber isso? Gente, ação de execução, tá? Ação de execução. Então, ó, de novo, ficar recapitulando aqui na sua cabeça para que isso fique muito claro e você nunca mais esqueça. Não pode saque de duplicatas ou outro título de crédito de natureza mercantil. Pode fatura, desde que o cliente deseja, tá? E não pode protestar a fatura. Fechou? Eu vou pular o parágrafo único, gente, e vou para o artigo 53. E o artigo 53 fala o seguinte: é lícito ao advogado ou à sociedade de advogados, para o recebimento de honorários, empregar sistema de cartão de crédito. Então, o que você vai pôr? Pode, maquininha. Essa é a coisa mais linda do mundo, pessoal. Maquininha de cartão de crédito. Então, pode, fatura, se o cliente quiser, ou maquininha de cartão de crédito. E veja, gente, que a maquininha de cartão de crédito não é se o cliente quiser, não, tá? O advogado pode falar, ó, tá aqui, pode pagar no cartão de crédito, tá? Então, não tem condição, igual está escrito na fatura. Maquininha de cartão de crédito. Oh, beleza, e aí tem o parágrafo único. O que o parágrafo único diz, gente? Ele fala o seguinte, pode, todavia, ser levado a protesto. Opa, então vamos aqui no pode, ó. Vamos escrever protestar. 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 Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou nota promissória emitido pelo cliente. Opa, errei aqui o escrito, volta. O cheque ou a nota promissória emitida pelo cliente em favor do advogado. Asterisco. O que você vai escrever no asterisco? Desde que frustrada a tentativa de recebimento amigável. Então, você tem que provar lá, antes de protestar o cheque e a nota promissória, que você tentou receber os valores do seu cliente. Nossa, pessoal, ficou lindo, maravilhosa essa tabela, hein? Por isso que eu falo que nessa tabela a gente pode acreditar. Na outra lá, sai fora, não vai dar certo não. E eu faço questão de parar aqui. Pessoal, alguma dúvida sobre esse recebimento dos honorários? Alguma dúvida sobre recebimento dos honorários? Tem? Se não tem, fala não. Aí, tá acabando, tá, gente? Vou falar só mais uma coisa e a gente já encerra a nossa aula sobre honorários advocatícios. Vai ficar faltando mais algumas coisinhas, mas aí eu vou pipocando isso em outros vídeos curtos ou no YouTube ou então lá no nosso grupo de WhatsApp. Ah, importante, gente, de novo, se você está aqui no YouTube, se você tiver alguma dúvida, tá com vergonha de colocar aqui nos comentários, tá lá, eu tô no @artigo7º lá no Instagram, me manda direct,
Estou pronto para auxiliar vocês. Fechou. Então, gente, a última coisa que eu quero falar para a gente encerrar a aula de hoje, eu até parei de compartilhar a tela errado, mas presta atenção em mim aqui. Então, a última coisa que eu queria falar para a gente encerrar a aula de hoje, vai mais aí uns 10 minutinhos, tá? É a respeito de pacto cota-litis ou cláusula cota-litis. Vou compartilhar a tela com vocês. Para vocês saberem escreverem certinho. Isso aqui que eu vou falar, gente. Cláusula cota-litis. Cláusula cota-litis. E aí eu vejo um monte de professor ensinando umas coisas que eu fico preocupado, tá? Eu vejo alguns professores falando assim, pessoal, honorários no êxito, honorários ad êxito. Galera, toma cuidado com guardar esses nomes, tá? E aí, pelo amor de Deus, guarda esse artigo lá do Código de Ética. Pessoal, por que eu não gosto desses nomes? Honorários no êxito, honorários ad êxito, porque o único momento que fala de honorários cota-litis no nosso Código de Ética, ou honorários no êxito, está lá no artigo 50, e a expressão utilizada é essa daqui. Então, quer dizer, tecnicamente falando, a FGV não precisa vir com a expressão honorários no êxito ou honorários ad êxitum. Ele vai dizer o seguinte, em determinado, olha, presta atenção na expressão, em determinado contrato de honorários existe uma cláusula cota-litis. Tudo bem? E aí, vou parar de compartilhar para você prestar atenção em mim. Gente, se cair uma questão na sua prova e cair essa expressão, cláusula cota-litis, que existe cláusula cota-litis no contrato de honorários, e você fizer essa cara aqui, eu vou estar do seu lado no dia da prova para te dar um croque na sua cabeça e falar, não faz essa cara não, porque você sabe o que é isso, tá? Tá lá do seu lado. Aí você fala assim, é verdade, lembrei. A hora que você tomar o croque espiritual, aí você vai falar, lembrei. Pessoal, cláusula cota-litis nada mais é do que você combinar com o seu cliente um percentual de honorários ao final do processo, tá? Então, vamos imaginar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui e pegar na nossa lousa. Pessoal, imagina só, eu, Renato, eu advogo para empregados. Essa é a forma. Aqui o escritório a gente só vai trabalhar, fazer reclamação trabalhista de empregados. Pessoal, imagina o cara que não recebeu verba rescisória e faz 3 meses que ele não recebe salário. Aí, gente, como que eu vou virar para ele e falar assim, seu fulano, o senhor vai pagar 10 mil reais para eu entrar com a ação para o senhor? Ele vai falar assim, doutor, só se eu virar 10 mil reais. Eu não tenho dinheiro. Então, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar o seguinte, seu fulano, olha só, honorários contratuais, hein, gente? Honorários contratuais. Eu vou chegar para ele e vou falar o seguinte, seu fulano, o senhor não vai me pagar nada para entrar com a ação, porque eu sei que o senhor não tem condição. Mas o senhor vai me pagar, quando receber, do que o senhor for receber, o senhor vai me pagar 30%. Ou o senhor vai me pagar 20%. Então, gente, vamos imaginar. Ele fez um acordo lá com a empresa. Fez um acordo de 10 mil reais. Desses 10 mil reais, que é o crédito dele, não vai ficar 10 mil para ele. Porque ele, tem uma combinação comigo de 30%. Então, vai ficar dos 10 mil reais que ele fez de acordo, 7 mil para ele e 3 mil para mim. Isso é cláusula cota-litis. Então, gente, não é para fazer cara de assustado se isso cair na sua prova, tá bom? Cláusula cota-litis é isso. Quais são as regras que nós temos que observar na cláusula cota-litis, tá? Rapidinho. Regra número 1, a mais importante, põe um asterisco aí, pessoal. Regra número 1, você vai anotar o seguinte, que os honorários contratuais, ou seja, o percentual que você cobrou do seu cliente, os honorários contratuais, mais os honorários sucumbenciais, não podem ser maiores que os créditos do seu cliente. Não podem ser maiores, tá? Nesse caso também precisa de previsão contratual? Sim, gente, precisa de previsão contratual, tá? Porque nós estamos falando de uma cláusula importante. Gostei da pergunta, Luciana. Como nós estamos falando de uma cláusula, gente, precisa ter previsão contratual, né? Tem uma cláusula dentro de um contrato.
Professor, como assim não pode ser maior? Gente, vamos imaginar, eu não posso virar para o seu Tião, tá? E falar o seguinte, seu Tião, eu vou te cobrar aqui nesse processo 40% do que você receber. Por quê, gente? 40% de honorário contratual. Mas, se o juiz lá no processo do trabalho me der o máximo de honorários advocatícios, 55%, quer dizer que eu estou recebendo mais que o meu cliente. Isso não pode, tá? Então, no máximo pode ser igual, pode chegar a 50%. Agora, mais não pode ser, tá? Então, a primeira regra mais importante que vocês vão guardar é essa. Os honorários contratuais mais os honorários subcomerciais não podem ser maiores do que o crédito do nosso cliente. Segunda regra, gente. Você vai anotar o seguinte. O pagamento poderá ser em bens, o pagamento poderá ser em bens, vírgula, se o cliente não conseguir pagar em dinheiro. O pagamento poderá ser em bens se o cliente não conseguir pagar em dinheiro. Como assim, professor? Gente, muito simples. Imagina que você vai fazer um inventário gigantesco. Só que o cliente não tem dinheiro para te pagar, mas ele tem vários bens, tá? Então, por exemplo, ele vai te pagar com um terreno. Ele pode te pagar com um terreno? Pode, não tem problema nenhum. Porque se ele não tiver dinheiro, ele vai te pagar em bens. Todo mundo já viu o meu vídeo lá no YouTube, que eu fiz o acordo da máquina de fazer salsicha? Então, foi essa situação, pessoal. Eu combinei 30% com o meu cliente, nós fizemos um acordo lá, e no acordo ele recebeu um valor em dinheiro e uma máquina de fazer salsicha. Pessoal, eu peguei 30% da máquina de fazer salsicha. Aí eu falei para ele, o senhor vai vender essa máquina de fazer salsicha, quando você tiver o dinheiro, você me paga, tá? Mas eu poderia virar sócio dele nessa máquina de fazer salsicha? Poderia, tá? Poderia. Então eu posso pegar bens, desde que o cliente não tenha dinheiro, tá? E terceira e última situação, e última coisa que eu vou falar aqui para nós, tá? É que eu posso cobrar percentual, você vai anotar isso, eu posso cobrar percentual, honorários contratuais, um percentual, colocar a cláusula cota-litis, de parcelas vencidas, honorários contratuais, de parcelas vencidas e de parcelas vincendas. Ou seja, daquelas parcelas que se venceram e daquelas parcelas que ainda vão vencer. Posso cobrar das duas, tá, gente? Então, eu posso cobrar das aposentadorias que a velhinha deixou de ganhar e da que ela vai receber lá para frente. Só que põe um asterisco aí. Isso que pode cair na sua prova. Desde que atendidos os requisitos de moderação e razoabilidade. Professor, o que é moderação e razoabilidade? Gente, certamente, se isso cair no exame da OAB, vai vir as expressões, tá? É possível, imagina, vem assim, é possível que o advogado cobre percentual das parcelas vencidas e vincendas? O que você vai pôr X aonde? Desde que atendidos os requisitos da moderação e razoabilidade. Tudo bem? Gente, alguma dúvida dessa nossa aula de honorários? Show de bola, rápido e indolor. Pessoal, olha aí, 8h10, tá? Eu imagino que a gente gastou aí no máximo, 1 hora na aula de hoje. Para quem chegou atrasado ou entrou aí no meio, tá? Não tem problema, essa aula vai ficar salva lá no YouTube e vocês podem tirar todas as dúvidas comigo sempre que possível. Fechado? Beleza? Meus queridos, muito obrigado. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui online, vocês que assistiram essa aula no YouTube. Só não se esqueçam aí de deixar aquela curtida e seguir a minha página aqui do YouTube e lá no Instagram também. Isso é muito bom, faz bem para o professor. Fechado? E até a próxima aula. A gente conversa amanhã lá no nosso grupo de WhatsApp. Tchau, gente!